Aqui nesse vídeo eu vou tratar a respeito de 5 ações que são de IPO recente, daquela leva de 2020 até 2022, e que geraram valor ao acionista. Pô, Luan, geraram valor, isso é o mínimo, né? Pera aí, foram uns 80 IPOs e a esmagadora maioria fracassados. Ou porque a empresa estava muito cara no IPO, euforia, coisa de IPO, ou porque a empresa é ruim. Armadilha mesmo, enganação. E aí eu filtrei aqui boas empresas que entregaram valor. E o que significa entregar valor? Se valorizar? Não. Superar o Ibovespa, pelo menos. Nesse período curto, né? Período curto, mas é pra gente saber filtrar. E não ter aquela ideia que é simplista de que nenhum IPO vale a pena. Diz isso para quem entrou no IPO do Walmart, da Berkshire Hathaway. Não é bem assim. É claro que é preciso cautela, porque a maioria é ruim. Mas não é porque a maioria é ruim que você não deve se esforçar eventualmente para encontrar uma minoria. Outro detalhe, não é porque você identificou uma empresa excepcional no IPO, se ela estiver cara, que você vai comprar já no IPO. Você espera. É assim que funciona o jogo de longo prazo do investidor de valor. Vem comigo. Olha, a maioria dos investidores, provavelmente você que está assistindo esse vídeo, entrou na Bolsa Brasileira de 2019 para cá, ou 2020 para cá, que foi aquele boom de CPFs novos na B3. E esse boom não foi à toa. Ele veio de um contexto de juros em queda no Brasil, que chegou por conta da pandemia, para evitar deflação, desaceleração econômica, chegou a 2% ao ano. Claro que aquilo seria insustentável por muito tempo no Brasil, país emergente e repleto de problemas. Isso você já sabe. Só que esse contexto de 2% de taxa Selic gera abundância de dinheiro, dinheiro barato, a 2%, abundância de capital. Além do fato de que um custo baixo do dinheiro, juro baixo, faz com que as pessoas queiram correr mais riscos, faz com que as pessoas passem a exigir mais retorno dos investimentos. E aí precisam sair da poupança, precisam sair da renda fixa convencional, investir em negócios. E aí é um ambiente super favorável para os donos de negócios com capital fechado, que não está na bolsa de valores, realizarem vendas do seu negócio. Ou até fundos de private equity realizar a venda, a saída do investimento. E aí, eventualmente, essa abertura de capital, que é o IPO, a oferta pública inicial de ações na bolsa de valores, essa oferta pública, ela pode ter dois propósitos. Ou simplesmente vender a participação mesmo. Eu quero vender cara a minha participação no melhor momento de juro baixo, o que é uma oportunidade rara no Brasil, já que historicamente juro baixo não é uma constante no Brasil. Ou então, essa venda, esse IPO, é visando fazer a empresa crescer. Aí chama a tua atenção. Porque se a empresa tem um projeto de crescimento, ela vai pegar esse dinheiro não para fazer desfazimento ali de participação no negócio, mas sim para realizar o quê? Crescimento, expansão. E aí tá pegando capital dos investidores no momento favorável para isso, a fim de fazer a empresa crescer. Ok, seja qual for o propósito, a verdade é que no IPO tudo está muito caro. Seja porque o juro está muito baixo e aí eu exijo pouco retorno nas ações, porque está 2% na renda fixa, 2, 3%. E porque existe todo um oba-oba, uma euforia, vai tudo subir, vai tudo explodir, capital excessivo, os bancos de investimento. Sabe como é que funciona o IPO? Eu, dono de uma empresa de capital fechado, chamo o pessoal de corretora e de banco, fala assim, olha, eu quero vender minha empresa, fazer o IPO, tá? Faz a estudo de viabilidade ali, beleza. Você, Itaú, quanto que você consegue para mim? Qual valuation você consegue vender? Consigo tanto. Você, BTG, quanto você consegue para mim? Consigo um pouco mais que Itaú. No final das contas, fica esse joguinho de leilão. Quem consegue vender mais caro para mim na bolsa vai ser quem vai levar. E aí você infla os números, você coloca projeções nada conservadoras e aquilo, né? Aquilo que você já sabe. Por isso que mais de 80% dos IPOs que veio dessa leva 2020-2022 no Brasil foram fracassados. Só tirou dinheiro dos investidores. E pior, algumas empresas até mesmo fecharam o capital posteriormente. Fez o IPO, vendeu caro, as ações desabaram e a galera fez o quê? Recomprou as ações deixando capital, fazendo o pessoal perder dinheiro. É a sacanagem que existe. Por isso que você precisa ser ultra cauteloso, mas muito cauteloso, ao investir em IPO. Ou esperar. Só que nesse vídeo eu trouxe aqui 5 que geraram valor. E você vai entender aqui o contexto. E a lição que fica é, cuidado com a IPO e cuidado com a euforia de juro baixo, especialmente no Brasil. E a primeira ação dessa lista é a Caixa Seguridade. Veja só, aqui no Investidor 10 você consegue a cotação ajustada pelos dividendos. Quando eu pego aqui o IPO da Caixa, que foi em 2021, pela cotação ajustada você já percebe que gerou valor. Olha essa alta. Agora, cotação padrão. Muda um pouco, né? Muda bastante, na verdade. Aqui, ó, no IPO, a ação saiu a quase 11.
Só que, após o IPO, desabou. E aí isso pareceu uma armadilha de preço. Só que a empresa começou a reportar resultados muito satisfatórios, com crescimento trimestre a trimestre. Isso resultou numa valorização muito boa e dividendos muito bons. Quando você clica aqui em contábil no Investidor 10, você nota o seguinte, vamos lá, que o lucro da empresa não parou de subir. Olha só, todos os anos foi subindo. E isso acarreta alta nas ações. Em algum momento, a cotação vai seguir o resultado. Não tem jeito. Essa é uma lei na análise fundamentalista. E aí, como é que eu sei que gerou valor? Como eu falei, o critério adotado aqui é superar o Ibovespa. Então, eu vou comparar aqui os últimos 5 anos com o Ibovespa. E ganhou de lavada, né? Fez 100%. Ganhou de lavada. Claro que um pouco dessa performance decorreu do fato de que, como os juros começaram a subir rapidamente a partir de 2022, empresas seguradoras acabam se beneficiando com o float, que é o dinheiro que está lá no caixa da seguradora, aguardando eventual sinistro. Ela não quer que aconteça, mas fica lá aguardando. Na prática, acaba sendo até um passivo da seguradora. Só que os juros, o rendimento desse passivo, desse caixa, esse rendimento pertence à seguradora. Isso é o resultado financeiro da seguradora. O resultado financeiro sobe com juros se elevando. Claro, o CDI está subindo, então eu ganho mais com as minhas aplicações. Isso ajuda uma seguradora a gerar valor. Mas ela também cresceu por conta do operacional, são os novos negócios no âmbito de seguro. Então, uma exceção aí, Caixa Seguridade. Outra ação da lista, Cury, aqui uma construtora, talvez você nem conheça, fiz um vídeo para membros dedicado a Cury. O que acontece? Essa aqui gerou valor mesmo. Olha só essa esticada. Se você pegar o gráfico ajustado, no IPO foi 7,60, 7 alguma coisinha, agora está 33,54. Gerou muito valor. Olha, em 5 anos, 363%. Fez mais de 20% ao ano, beirando os 30% ao ano. Incrível. E aí você vai entender o contexto. Só antes aqui, né? Comparando com o Ibovespa. Na verdade, se eu jogar IVVB11 aqui, vai ficar ainda idível. Se quiser, a Cury venceu, com folga. Nossa, Luan, o que aconteceu? Como que a empresa gerou tanto valor assim? E será que ela caiu? Pós-IPO, vamos dar uma olhada na cotação padrão. Até caiu, ó. Saiu a quase 11, caiu aqui embaixo para 7,30. Um movimento bem parecido com o da Caixa de Seguridade. Depois, voou. Pô, mas que estranho, né? Juros subindo, construtora. Eu ouvi dizer que setor imobiliário só se ferra com juros subindo. Depende. É que aqui, o negócio da Cury se beneficiaria independentemente do patamar de juros. Por que, Luan? Qual que é o diferencial dessa construtora? Não só dela, do setor específico que ela atua, do segmento, melhor dizendo, que é basicamente operar Minha Casa Minha Vida, cara. Minha Casa Minha Vida. Que seja qual for o governo, de direita ou de esquerda, vai estimular esse programa social habitacional. E como é uma empresa que poucos conhecem, você consegue obter informações a respeito de uma empresa mais conhecida no site de relações com investidores, mas para você entender bem a estratégia de negócio, você precisa procurar um documento chamado Formulário de Referência. E logo no começo do formulário de referência, que é um documento extenso de 300, 400 páginas, você tem o histórico da empresa, né? Histórico desde a fundação, e na sequência você tem o objeto da empresa, ou seja, o que ela exerce, o que ela faz. E aqui, na descrição das atividades da Cury, o que você tem? A estratégia dela é a seguinte, bem focada inclusive. Concentramos nossas atividades na incorporação de empreendimentos imobiliários voltados ao segmento residencial econômico, com foco de atuação nas áreas metropolitanas, nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, olha o foco aqui, só São Paulo e Rio de Janeiro. Então, esse é o primeiro ponto. Delimitação de área de atuação. Segmento residencial econômico para baixa e média renda. Isso aqui é apartamento pequeno, é isso que está falando. E aí, se atua dentro do programa habitacional Minha Casa Minha Vida. É isso, para resumir. Não vou entrar em detalhes aqui. Para resumir, é isso. E como Minha Casa Minha Vida a todo vapor, empresas como a Cury, Direcional e outra aqui de IPO recente, que eu vou falar na sequência, subiram agressivamente. E a próxima da lista é a Plano e Plano. Outro IPO recente, também de 2020, também caiu aqui no começo. Na cotação ajustada, vou pegar padrão. Na cotação padrão, a queda foi ainda mais agressiva. Olha a oportunidade aqui em 2022. Muito bem. Qual foi o retorno obtido em 5 anos? Mais de 100%. E aí o ROI dessas empresas tá absurdo, né? Retorno ao seu patrimônio líquido. Mas tem alguns detalhes aqui em relação à geração de caixa, lucro líquido, que eu falei no vídeo da Cury, tem que tomar cuidado. O pessoal avalia as ações, elas estão, no geral, caras, porque ficam avaliando sob a perspectiva simplesmente de lucro líquido ali,
Tomar cuidado. E ó, cuidado em relação à valuation, tá? Não que as empresas são ruins. Olha só, 5 anos superou tudo, né? Vamos pegar o IDIV, pra dar uma olhada? O IDIV se aproxima, mesmo assim superou. Então gerou muito valor, gerou muito valor. Mas você viu que eu tô aqui filtrando bastante. Então tivemos uma seguradora, 2 construtoras e a Plano e Plano. Também Minha Casa Minha Vida, ó, aqui no formulário de referência. Também Minha Casa Minha Vida. Não tão focada quanto a Cury, mas também operando nesse sistema. Então você vai perceber que segmentos Minha Casa Minha Vida nesses últimos anos voaram. Mas cuidado, se já voaram, pode não ser um bom momento para compra. Cuidado. Só estou te falando aqui empresas que entregaram valor mesmo com a IPO recente. E a próxima, 3tentos. Conhece essa empresa? Fiz um vídeo dedicado a 3tentos aqui na comunidade de formação Bira Invest. Tá aqui, ó. Vale a pena investir em 3tentos? O que acontece? Vamos dar uma olhada aqui. Ó, pela cotação ajustada, subiu, nem tanto. Então, claro, aqui não subiu tanto. Fez IPO 2021 e superou, né, Ibovespa, né, no período. Ibovespa quase 30%, fez 46%. Não foi aquele avião, aquele foguete das demais, mas superou. Gerou valor. O critério aqui foi cumprido. E, de novo, para você saber o que ela faz, você vai no formulário de referência. Somos uma companhia do setor do agronegócio que oferece um ecossistema verticalizado e integrado que conta com uma ampla oferta de produtos. E aí você explora as verticais de negócio, varejo de insumos agrícolas, originação e trading de grãos e industrialização de grãos. Também, como eu disse, tem um vídeo dedicado aos membros da comunidade FMI sobre essa empresa. E entregou valor. E essa aqui, ao contrário das outras ali, não subiram tanto, né, as ações da 3tentos. Aí assim você já começa a olhar o seguinte, você tem IPOs recentes que hoje podem ser oportunidade, que são empresas, vamos lá, contábil. O que está acontecendo com o lucro líquido da empresa? 430 milhões, 571, 573, 756, indo para 1 bilhão. Trajetória de alta, bom sinal. Não subiu tanto, bom sinal. É assim que você vai avaliando. Por fim, você tem a Track and Field, que só tem preferenciais na bolsa, um detalhe negativo, mas ela tem uma preferencial aqui, digamos, bombada. Por que bombada? Porque o estatuto social da empresa prevê o seguinte, que a OPA, que daí é o caminho inverso do IPO, é o fechamento do capital, deverá assegurar aos acionistas titulares de ações preferenciais, né, são aquelas na bolsa, as mesmas condições e o preço por ação preferencial equivale a 10 vezes o preço por ação pago por ordinário. Então você tem aqui um belo tag along diferenciado. E para entender a empresa, né, é o que? Ela atua no mercado de wellness, bem-estar no Brasil. Oferecemos artigos esportivos, lifestyle, water sport, calçados e acessórios. Empresa de acessórios esportivos no geral, que deu uma estilingada esse ano. Olha só, vê aqui embaixo, estilingou mais de 100%, muito forte, e por conta da alta de um ano, a empresa passou a gerar valor, senão ela teria destruído o valor. Olha só que interessante, o curto prazo é perigoso, você acaba, por conta do viés de disponibilidade, que é essa nossa tendência da nossa mente de tomar decisões com base nas informações disponíveis na memória de curto prazo, a gente ia concluir que é um negócio ruim, né? Um negócio ruim, que não é capaz de gerar valor. É bem isso. Ó, o IPO foi 2020. Vamos no contábil aqui. Lucro em trajetória de ascensão, que é isso que a gente busca. Então, empresa que na prática gerou valor, sendo de IPO recente. Lembrando que não há nenhuma recomendação de investimento aqui, até porque não é porque uma empresa é boa que é um bom investimento. Percebe isso? A empresa pode ser maravilhosa, mas pode ser um péssimo investimento porque está cara. Cuidado. Muitas vezes você fala, pô, comprei a mesma ação que eu vi um influencer ou especialista falando e perdi dinheiro. Por que será? Primeiro que você seguiu a dica sem entender o negócio se fazia sentido para você. Segundo que você não comprou no preço que aquele cara comprou. Dificilmente. Na comunidade eu mostro operações e calculo o valor intrínseco. Para você saber. Esse é um dos maiores erros, na verdade. Às vezes você acerta a empresa, mas erra o timing no sentido de pagar caro. Não que tem que ser o fiofó da mosca, que isso aí é uma ilusão também, é pura sorte. Percebe isso? E ainda, além dessas empresas, você tem empresas que, embora não tenham superado a Ibovespa, ou andaram de lado, ou até subiram um pouco, ou até caíram um pouquinho, ou muito. Só que são boas empresas. A maioria dos IPOs são furada, tanto na empresa quanto no preço. Ponto final. Uma minoria da minoria são essas empresas que são capazes de, em pouco tempo da data de um IPO, gerar muito valor. E você tem uma outra minoria, um pouco maior que essa minoria da minoria, que são empresas boas, mas estavam mal precificadas no IPO. Só que começaram a dar aí o ar da sua graça. Vou te dar só alguns exemplos. Você tem o Grupo Mateus, que andou de lado, né?
IPO, andou de lado. Tem que ser cotação ajustada, porque eu tenho que considerar o retorno total dos dividendos e valorização. Você tem Redditor, que aí a queda foi forte, né? Aqui foi a armadilha de preço, porque a empresa é boa e eu tenho vídeo dedicado a Redditor para membros. Você tem Intelbras, que também foi uma queda boa, né? Vamos pegar aqui, ó. Se você pega do IPO, a queda até que não foi tão grande, mas teve uma queda. E ainda a Unifique, que a queda foi grande também, igual o Redditor, mas é boa empresa. Então note o seguinte, o grande problema do IPO é a armadilha de preço. Porque o dono da empresa está querendo vender caro. Simples assim. Ou você iria gostar de vender a sua ação barata? Você é dono do negócio, que construiu faz anos, está lá com a ação da sua empresa há muito tempo. Você vai vender barato? Você não vai. Então você vai esperar essas oportunidades de IPO de juro baixo, que são raras no Brasil. Mas você sabe que a sua empresa é boa, só quer realizar, seja qual for o motivo. Já falei sobre isso aqui no vídeo. E eventualmente você vende caro, mas a empresa continua excelente e vai continuar gerando valor. Então é o caso de algumas empresas aí. Sendo assim, antes de ter uma opinião simplista, grosseira a respeito de IPO, entenda todas essas nuances que eu trouxe para você aqui nesse vídeo. E claro, se você quiser se aprofundar ainda mais sobre conceitos das empresas, se tornar um investidor independente, eu te convido a conhecer a minha comunidade, que tem diversos vídeos exclusivos, relatórios, conteúdos exclusivos no geral e o meu treinamento Formação Mirai Investing. Conheça todos os benefícios da comunidade FMI Formação Mirai Investing, que é a minha comunidade, no link da descrição e no primeiro comentário fixado. E venha ser membro dessa comunidade que cresce todos os dias por uma assinatura que cabe no seu bolso, menos de R$2 por dia, e que você vai estar investindo no seu futuro financeiro. Faça o teste por 7 dias grátis, claro, o vendedor é o pior dos conselheiros, né? Então faça o teste, veja se faz sentido, se não, você cancela e segue sua vida normalmente, tranquilo. E aqui em cima, eu vou deixar um vídeo para você, onde eu falei sobre as seguradoras da Bolsa de Valores. Corre lá.